Então vamos lá, vamos começando, né? Mais um Lente Convida, episódio número 18. Sou a Márcia, gestora do Laboratório de Inovação da Justiça Federal do Paraná. E estou aqui com a nossa juíza coordenadora também, a doutora Giovana Maier, para dar um oi também para todo mundo. E a gente já conversa com a nossa convidada. Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde a todos e todas, pelo menos aqui em Curitiba, nessa quarta-feira ensolarada. É com muito prazer que a gente recebe aqui a Gisele. Gisele é nossa mentora, guru, guia espiritual, e também fada madrinha, como agora a Márcia inventou essa, né? E hoje o nosso tema temos um laboratório de inovação, e o que fazemos com ele? O que a gente faz com isso, né? Esse laboratório pode ser físico, pode ser virtual, pode ter uma estrutura fixa, pode não ter, mas o que a gente faz com essa coisinha nova que temos no judiciário, né? E a Gisele está aqui, ela como é uma das precursoras dos laboratórios de inovação dentro do nosso poder, do Poder Judiciário, ela está aqui hoje para compartilhar um pouco dos ensinamentos. São 5 anos de Juspilab, Gisele? 6. 5 anos. 5 anos de Juspilab, então Juspilab é o nosso irmãozinho mais velho. E como um irmão mais velho, primogênito, ele tem muito a ensinar aos irmãos mais novos, né? Então, não sei se a Márcia quer falar, mas vocês têm aí a palavra para conversar. Obrigada. Gi, muito obrigada, então, primeiro de tudo, né, pelo teu tempo, que eu sei que também é uma loucura. A Gisele Fessori, ela é diretora da Subsecretaria de Comunicação, Conhecimento e Inovação da Justiça Federal de São Paulo, porque lá cresceu o laboratório, era só um laboratório e virou essa subsecretaria. E ela é uma pessoa incrível, ela é filósofa, professora, instrutora de cursos na área de inovação, comunicação, gestão de tempo, gestão de pessoas. É o tipo da pessoa que faz 1000 coisas e tem sempre as melhores conversas, né? Inclusive, como a Giovana já falou, ela é a nossa madrinha, ela é a madrinha do Link, e é uma fada madrinha também, né? Ela foi quem deu a primeira formação para nós, né? Para a gente se habilitar como laboratoristas, né? Então, é sempre muito gostoso essa conversa. Gi, querida, eu te trouxe aqui, ó, em junho, por uma questão bem significativa, né? A resolução 395, que implementou a Política Nacional de Inovação no Judiciário, ela acaba de completar 1 ano. E o Juspilab acaba de completar 5 anos. E eu tive o prazer de ir lá comemorar com eles, foi super bacana. Então, para contextualizar, né, quem está chegando agora, quem é novo por aí, ou vai assistir o vídeo depois, né, o Juspilab foi um... Tem ninguém com o áudio ligado. O Juspilab foi o primeiro laboratório de inovação do judiciário, acho que do mundo, né, Gi? E vem provocando grandes transformações e inspirações, assim, para todo o ecossistema de justiça. De lá para cá, os laboratórios foram surgindo e foram trabalhando ali a seu modo, com ou sem marco legal. O Link, que é o nosso laboratório, tem uma portaria que instituiu, mas não era necessário, né? Então, tem órgãos que têm, outros que não têm. Até que veio a resolução 395 do CNJ e implantou a política de inovação. E determinou, naquela época, né, em junho do ano passado, 60 dias a criação de unidades de inovação, né, de laboratórios em todos os órgãos da justiça. Mas aí, eu, a doutora Giovana, a gente tem sentido, até porque um dos nossos serviços também é prestar mentoria para os iniciantes, né, então a gente recebe as visitas, como vocês, é que as estruturas estão montadas, está definida uma equipe, e aí essa equipe pergunta, ok, temos um laboratório, e agora? Então, esse é o título da nossa conversa, e eu te pergunto, Gi, e agora? E agora, a pergunta, como disse você, de $1 milhão, né? Aquela que não quer calar. Essa ideia, essa frase, né? Tem um laboratório, e agora? Ela surgiu num contexto bem interessante, né? No Juspilab, nós recebemos sempre pessoas de todos os outros tribunais, de outros órgãos, querendo saber, querendo conhecer, mais do que o espaço físico, querendo saber como se trabalha no laboratório de inovação. E aí a gente teve mudança de gestão,
a nossa nova juíza coordenadora estava conversando com a Elaine, que está aqui, e comigo, e falou, nossa, mas o ano nem bem começou, já tem agendadas 6 visitas de outros órgãos, né? O que acontece? As pessoas querem um workshop, querem uma fala, querem um curso para aprender o que o laboratório faz e como a gente pega o nosso laboratório e põe para funcionar. E aí ela falou para mim, pensa num curso, né? Ela falou para a gente pensar num workshop, em alguma coisa. E eu falei, doutora, título já tem um laboratório. E agora? Então, isso é que surgiu. E esse e agora, se bem respondido, faz toda a diferença, né? Você pode ter uma estrutura física ou virtual, ter a equipe formada, mas se você não colocar o laboratório para funcionar dentro dos preceitos da inovação, utilizando princípios, critérios, métodos, ele vai ser só um lugar colorido, mas não necessariamente um lugar produtor de inovação, um lugar que muda pensamento, modelo mental, muda conceitos, né? Ele vai ser só um lugar bonitinho, né? As primeiras coisas que as pessoas me perguntam é: o que a gente faz no laboratório de inovação? Aí eu gosto de começar com alguns nãos. O laboratório de inovação não é um lugar para se fazer reuniões, a não ser que essas reuniões sejam com a utilização do design thinking para solucionar problemas. Mas apenas uma reunião, não é um lugar de reunião. O laboratório não é um espaço de convivência, onde eu vou lá deitar e tomar um cafezinho depois do almoço, tirar um cochilo. Não é. Um laboratório não é um espaço de fazer festinha de confraternização. Também não. E por que são muito importantes esses nãos? Porque, senão, o laboratório, que já é uma estrutura muito diferente para nós, né, no judiciário, acaba se confundindo com sala de reunião ou espaço de convivência. E a gente tem que quebrar uma resistência muito forte de que, por ser colorido, por ser divertido quando ele é físico, né? Porque a gente trabalha com tinta, post-it, Lego, para quebrar esta imagem de que lá é brinquedoteca, que a gente não trabalha. A gente trabalha e trabalha muito, só que as abordagens utilizadas são diferentes, mas é trabalho com propósito, objetivo, tempo para começar, tempo para terminar e entregáveis. Então, esse é um diferencial bem grande. E aí eu faço um parênteses aqui. Gente, boa tarde. Eu estou tão empolgada com o tema que eu esqueci de falar oi. Eu já estava falando oi para todo mundo que estava aqui antes, né? Então, boa tarde a todos e todas. É muito legal estar aqui. Eu fiquei muito feliz de ver todas as minhas carinhas conhecidas e algumas que não são conhecidas, mas vão ser a partir de agora. Então, obrigada pelo convite, para estar aqui falando com vocês. Então, me perdoem este pequeno lapso. Mas é isso, Márcia, a gente precisa entender muito bem o que é o laboratório, o que ele faz e por que é importante termos laboratoristas. Então, e também surge muito uma pergunta por aqui, não sei como vocês têm resolvido aí, se pode criar um laboratório, né, pessoal que está em processo ainda, de compartilhar com outros espaços, né, quer dizer, que seja um espaço compartilhado com outra área, por exemplo, da própria comunicação, o laboratório, porque é diferente de vocês aí que tem toda essa estrutura e uma sala para cada coisa, enfim. Mas a gente já recebeu essa pergunta, eu tenho tenho um comitê de comunicação, por exemplo, se eu posso compartilhar, ou com o centro de inteligência, ou, enfim, né, assim,
A questão do centro de inteligência, eu acho que ele pode trabalhar junto no laboratório, porque a gente consegue trabalhar, né, com tudo e tal. Mas aqui, o que a gente tem explicado é que você está no meio do processo cheio de papeizinhos e maquetes e tudo, e daí entra outra pessoa no meio, né, da semana lá para você compartilhar. Então, é uma sensação que eu tenho, não sei como que você tem orientado isso. Então, nosso espaço, nós temos uma estrutura atípica, né? A gente tem o IJUSP-LAB, que fica no segundo subsolo do Fórum Pedro Lessa, em São Paulo, e lá é só o laboratório. Ele tem acoplado, mas não está junto, está separado, uma sala que é um laboratório de informática, que a gente usa na alguma capacitação em algum software, em alguma ferramenta de TI, a gente usa para isso, para essa finalidade. Ou a gente empresta para, um curso de informática, porque ele é um laboratório de informática, né? Ele é uma sala com um monte de computadores. Inclusive, essa semana, esse espaço está sendo utilizado para um encontro de TI. Porém, ele não é o laboratório, ele é junto, mas é separado. O espaço do laboratório a gente não empresta, a gente usa somente para oficinas. Não acho interessante compartilhar esse espaço justamente pelas questões que você colocou. Você está de uma oficina para outra trabalhando e a gente vai deixando os materiais prontos. E aí corre o risco de ser usado para outra finalidade e desmontarem tudo, e aí depois você ficar doida para procurar as coisas. Mas nós temos o 11º andar, no mesmo fórum, no mesmo prédio, onde fica a subsecretaria. Aí sim, aí lá tem um espaço que é compartilhado com a secretaria, com a diretoria do foro e com o centro de inteligência. Tem uns que a gente compartilha com o Centro de Justiça Restaurativa, e a gente montou agora um espaço de coworking, para colega que veio do interior, o magistrado que veio de fora, e se quiser trabalhar lá, a gente tem um espaço de coworking. Então, a gente tem um estúdio que a gente compartilha com a comunicação, mas não é o espaço do laboratório. Ele tem toda essa cara da inovação também, porque ele é um espaço bem moderno, sem barreiras, com estações de trabalho, cadeiras coloridas. É um espaço bem bacana, com esses conceitos da inovação, mas ele não é o laboratório. O IJUSP-LAB a gente só usa para oficinas. Então, não dá para compartilhar, porque também foi uma pergunta, pode ser terça e quinta para uma área, segunda, quarta e sexta, não tem como, né? Eu, na minha visão, eu também estou sendo até chata, assim, mas a gente tem uma portaria também que define o que é bom, né? Isso para a gente dar de dica aí para as pessoas é colocar uma portaria, né? Uma norma de serviço, alguma coisa assim. Nós também temos, né, toda a regulamentação, a normatização do laboratório justamente para isso, porque fica difícil você mostrar, como diz um colega nosso, o Fábio Collado, que a gente tem resultados, só que eles são coloridos, mas são resultados eficazes, só que eles são coloridos. Mostrar que ali é um espaço de trabalho, né? Ninguém falaria assim, Giovana, posso compartilhar o seu gabinete? Claro, eu não estou comparando a atividade do laboratório, né, em importância com a atividade do magistrado, mas são locais que não dá para compartilhar, justamente por causa da continuidade das atividades. Quem já tem laboratório funcionando sabe que, às vezes, terminou uma sessão, um encontro, uma oficina, um ateliê, não importa o nome que você dê, né? Mas terminou vai continuar daqui 2 dias, e a maquete vai ficar em cima da mesa semi-construída. Se outra pessoa vem e tira aquilo, depois vira uma bagunça. A gente, quando tem oficinas, né, Elaine, que a gente monta uma,
e no dia seguinte vai ter outro e depois vai ter continuidade, já é um trabalho danado, porque a gente tem que tirar foto de tudo, guardar tudo, depois levar um tempão para pôr tudo no lugar de novo, né? Ou separar os espaços. Olha, essas paredes são da oficina X e essas da Y, porque senão atrapalha muito o trabalho desenvolvido pelas equipes que estão buscando soluções para problemas, né? Nossa, é verdade. Tem várias histórias, né? De pessoal da limpeza que vem e limpa tudo, E outras... joga Aí, todos os post-its fora. a Ina falou que entre uma oficina e outra, veio a tia da limpeza e entregou todos os post-its empilhadinhos. Olha, eu separei para você. Assim, né? A gente tem toda uma lógica, né? Sim. E porque é novo, né, Márcia? É novo para as pessoas, né? Olha, foi entregue separados por cores, né? Bem bonitinho. E daí, assim, eu sei que você está viajando aí o Brasil inteiro, né? Ou online, ou, né? Enfim, mas você está viajando aí para treinar os laboratoristas novos, né? A nossa nova galera. E ó, o Fernando falou que os deles foram para o lixo. Dá vontade de chorar. Aí, dá. Então, por isso que agora a gente vai aprendendo, não, fotografa, né? Faz o registro ali, né? Tem esses aplicativos também que digitalizam, né? Enfim, o Miro, ele permite a gente fazer a captura também dos post-its, então é bom ficar esperto. Sim. E, Engie, então eu estava perguntando, né? Tá nessa tua andança por aí, né? Treinando os laboratoristas, como que você está vendo, assim, que estão sendo criados, formados esses laboratórios, né? São equipes voluntárias, fazem uma pesquisa, quem gostaria de participar, mas daí também as pessoas às vezes não entendem o que é, né? Quem nunca ouviu falar, ou se são convocados no primeiro momento, como que está sendo essa formação? Tem de tudo, né? Tem, assim, um determinado local falou para mim, olha, a gente quer montar um curso de formação de laboratoristas. Falei, mas você já tem os laboratoristas? Porque pressupõe que para você fazer uma formação de laboratoristas, você tem que ter estas pessoas, né? E aí era uma desembargadora, ela me disse, temos sim, nós temos, olha, sou eu, mais 2 desembargadores, o diretor da escola de magistrados, era tudo desembargador e magistrado. Eu falei, gente, mas vocês vão ter tempo para participar das oficinas? Ela falou, mas a gente tem que participar? Sim, tem, porque uma confusão que tem muito é assim, tá, existe, em muitos órgãos foi formada uma comissão de inovação, responsável pela implantação do laboratório. Ok, isso é legal, alguns órgãos optaram por fazer dessa maneira, não tem problema. Mas fica, assim, uma confusão de papéis, né? A comissão de inovação, ela vai implantar o laboratório, mas não necessariamente ela vai ser laboratorista. Pode ser que alguns, mas não todos, né? E, então, algumas pessoas acham que tem a comissão, então a comissão vai atuar como laboratorista. Outros acham que a comissão vai ser laboratorista porque é ela que vai resolver todos os problemas da instituição. Então, já nos procuraram também com esse viés. Olha, a gente tem já vários problemas, a gente quer fazer a formação e já quer trabalhar na formação um problema real. Eu falei, mas as pessoas que vão facilitar são laboratoristas, e as pessoas que vão trabalhar na resolução do problema são aquelas pessoas que estão diretamente envolvidas com o problema, não os laboratoristas. Então, isso gera muita confusão. Alguns locais as pessoas acham que o laboratorista vai fazer tudo, vai resolver os problemas do mundo. Noutros, que assim, tendo a comissão não precisa de laboratório, não precisa de laboratoristas. Então, tem muita essa confusão. Eu tenho visto de tudo. Naqueles com quem eu conversei e expliquei todo esse contexto, aí o pessoal optou por fazer o mesmo modelo que a gente faz no Iluminas. Faz uma introdução à inovação,
para todo mundo, explica o que é inovação, porque por mais que exista o laboratório funcionando há 5 anos, na nossa própria instituição tem gente que não sabe, porque tem muita gente que, por causa do excesso de trabalho, metas, pressões N, ele só fica ali, no seu pedacinho, e ele não olha para fora para ver o que está se passando na instituição, né? Aonde eu tenho conversado, eles têm optado por esse modelo, faz uma grande divulgação dos conceitos de inovação, o que é o laboratório, o que o laboratorista faz, e a partir daí colhem pessoas interessadas em trabalhar como laboratoristas. E na maioria dos laboratórios que eu tenho visto, eles pretendem trabalhar com voluntários, porque, como a maioria de nós, não tem gente suficiente para fazer uma estrutura para o laboratório. Já outros tribunais estão criando uma estrutura mesmo. Então, normalmente ligado à área de gestão de projetos, ou a área de gestão estratégica, o laboratório fica vinculado a essas áreas, e aí esta equipe de projetos acaba sendo a equipe do laboratório. Então, você vê que as coisas são as mais variadas. Tem de tudo. Se eu pudesse recomendar, escolha primeiro os laboratoristas, depois faz a capacitação. Até porque você fazer a capacitação de formação de laboratoristas, não significa que você vai estar apto para trabalhar, porque vai depender muito da pessoa. A gente, Elaine e eu já formamos muita gente, e a pessoa fala assim, não, eu não tenho jeito para isso. Porque envolve não só conhecer a técnica, mas envolve uma boa capacidade de comunicação assertiva, objetiva, não violenta, uma certa capacidade de negociação para você poder lidar com os grupos, uma certa capacidade uma habilidade, digamos assim, para você trabalhar com resolução de conflitos, porque no trabalho pode acontecer tudo isso. Então, você tem que estar pronto para tudo isso. E aquela coisa de entender o seu papel. O seu papel é o laboratorista ou facilitador de inovação, como também chamam. Ele é um terceiro neutro, né? Ele conhece a técnica e facilita o processo, mas ele não dá palpite sobre a resolução do problema. Ele ajuda as pessoas a manterem um foco no problema, na questão que você quer responder. Ele ajuda oferecendo ferramentas, explicando como funciona, mas ele não faz o trabalho, ele não dá as respostas, ele faz boas perguntas que levem à reflexão. E muitas pessoas não se sentem, logo após a formação, prontas para isso. Uma coisa que eu sempre recomendo, vai de trainee assistir oficinas de outros laboratoristas mais experientes, né? Você observa como é que flui, faz perguntas, e a partir daí você vai se sentindo mais à vontade para facilitar. E, claro, vai ter aquelas pessoas que, por uma razão ou outra, nunca vão conseguir, elas preferem ficar mais num serviço de apoio, num serviço de bastidores, mas ela não tem segurança, não se sente segura para ir para facilitar mesmo, né? E é interessante porque como é que a gente fica bom? Fazendo. É facilitando que a gente vai se tornando, como qualquer coisa, se exercita, você fica bom, né? Não é assim? Até na academia, quanto mais agachamentos eu faço, mais eu sou capaz de fazer. Porque eu exercito, eu treino. Então, quando a pessoa já fica com medo e não quer nem ir experimentar, ela vai demorar mais tempo do que aquela pessoa que se permite experimentar. Elaine e eu sempre colocamos um laboratorista ou 2 novos junto com a gente numa oficina, junto comigo ou com ela, em oficinas mais complexas. Para eles, você vai facilitar, mas eu estou aqui, tá? Então, vai dando uma segurança para a pessoa e elas começam a se soltar.
Ah, que bacana. E é bem isso mesmo, e demora, né, Gi? Porque a gente vê agora, a gente com, né, no terceiro ano, assim, que os outros também, eu quero experimentar, eu vou fazer, vou facilitar uma oficina, então já começa esses voluntários, isso é muito bacana. E é uma percepção, às vezes, equivocada, assim, que as pessoas têm medo de serem laboratoristas, porque acham, eu preciso saber tudo sobre, eu tenho que saber codificar, eu tenho que saber sobre programação, daí vem um desafio que nem agora, a gente vai ter sobre os juizados de atermação. Eu estou fora da área judiciária faz um século e meio, e nunca trabalhei em GF. A gente não precisa saber, né? Então, isso também quero deixar para os nossos amigos aqui, essa tranquilidade. E eu gosto muito do termo que o Rodrigo Narciso, né, nosso amigo e também mentor, ele usa, né? Que o facilitador, ele é o mestre ignorante, né? A gente sequer precisa ter conhecimento do tema que vai ser trabalhado ali, né? Então, a gente só tem que saber fazer as pessoas fazerem. Sim, Essa é a mágica. exatamente, exatamente. Isso é super importante, porque é outra dúvida, né? Mas como é que eu vou facilitar uma oficina da área jurídica se eu, por exemplo, a minha formação é filosofia, eu nunca trabalhei na área jurídica. E isso não me impede de trabalhar nas oficinas. Eu acho que a minha ignorância é até boa, porque quando o laboratorista não é da área, ele pergunta, né? Então, explica para mim. Se você conseguir explicar para mim que não sou da área, todo mundo que está aqui na mesa vai compreender a sua ideia, a sua proposta, né, a sua reflexão. Então, é bem interessante. Se o laboratorista, o Hébio perguntou, né, e se o laboratorista for da área? Olha, eu prefiro, vou dar um exemplo pessoal, eu trabalhei muito tempo na área de acompanhamento funcional e na área de recrutamento e seleção antes de ir para a capacitação. E nós tivemos lá uma mesa para tratar de um problema de gestão de pessoas, que é um tema que eu conheço muito bem. Eu dou aula na ENAP desse tema, né? Há muitos anos que eu trabalho com isso. Eu preferi não ser a laboratorista desta mesa. Elaine que foi. Porque eu falei, olha, é um tema que eu conheço muito, eu não gostaria de estar lá, porque vai ser muito difícil eu me segurar para não dar palpites. Então, porque é um exercício também. Você vai lá e você sabe da coisa, e você vê o pessoal falando que não dá para fazer uma coisa que você sabe perfeitamente bem que dá, é tido. Então, se você souber muito da área, você tem que estar muito pronto para não abrir a boca, para fazer de conta que você não sabe, né? Porque senão isso complica. E assim, a gente tem que pensar que as pessoas sempre buscam uma figura de autoridade, né? Seja ele o professor, o magistrado, o advogado, o médico. Então, assim, se você que é o laboratorista, que muitas vezes as pessoas já te olham como se você soubesse tudo, né? E você começa a adaptar, você tolhe a capacidade criativa das pessoas, porque elas vão seguir o que você está falando e elas não vão experimentar outros caminhos, né? Então, assim, não é necessário saber da área, e se você sabe muito da área, ou você vai ter que exercer, né, uma força de vontade férrea, e se você não for capaz disso, pede para outro colega facilitar essa mesa para você, né? É bem isso. Até o Hébio comentou, né? Desse choque que poderia ter. Sim, pode acontecer, hein? Pode acontecer. Essa vez que eu não quis, eu pensei justamente nisso. Eu vou brigar com a fulana, então não. Bota outra pessoa. Bem pensado. E deixa eu ver mais uma curiosidade também que sempre surge. Eu também eu tinha um pouco essa dificuldade para entender que é a vocação, né, do laboratório, né? Então, tanto a questão, né, que a gente conversou de governança, gestão e tal, mas a vocação, né? Porque eu sei que tem uns laboratórios só voltados, por exemplo, que eu adoro, o LaboraGov, né? Que é só para gestão de pessoas mesmo. Então, conta aí para gente. Eu acho que se pudesse ter assim um modelo,
porque não existe uma receita para fazer laboratório, né? Mas, assim, digamos assim, um modelo básico, mínimo, as pessoas têm que, primeiro, querer o laboratório e entender o laboratório como um espaço que vai promover inovação e soluções que serão úteis para o órgão como um todo, soluções criativas e inovadoras. É tratar os problemas com outra abordagem. Então, acho que o primeiro princípio é esse. Não pode só criar o laboratório porque o CNJ mandou, porque senão ele vai ser uma sala bonita, com uma placa na porta, cumpri o Cumpridec, criei o laboratório de inovação, mas faço o mesmo que eu sempre fiz. Então, né? Então, eu estou partindo do pressuposto que todo mundo quer o laboratório de inovação, porque entende que a justiça, o poder judiciário, se vê rodeado por uma série de questões, de problemas complexos, de desafios, de mudanças, de crises, e que a gente não dá conta mais de responder a tudo isso da mesma forma que sempre fizemos. A gente precisa buscar outras soluções mais adequadas para o momento. A gente faz isso na vida, não faz? No trabalho é a mesma coisa. Então, acho que o primeiro ponto é esse. Segundo, ter lá a comissão, se o laboratório vai ser físico ou virtual, não tem problema. Pode ser físico, pode ter o espaço físico, pode não ter, né? Isso não é uma questão, não é um problema, porque o que é importante, mais do que tudo, é a mudança do modelo mental. Eu passo a pensar de outra forma. Aí eu posso fazer isso no laboratório, na minha casa, na minha mesa, no gabinete, né? Outro dia um juiz falou, sabe aquelas coisas que a gente aprendeu lá no Desafio 3? Eu estou usando com a minha equipe no meu gabinete. Que legal! Ele está usando lá as técnicas que ele aprendeu. Muito bom. Então, assim, temos que ter se ele vai ser físico ou virtual, isso é uma decisão, né, que não influi muito se não houver a mudança de modelo mental, né, do querer inovar. Escolher as pessoas com perfil e com vontade de ser laboratoristas. Pensar se o teu órgão tem capacidade, tem fôlego para ter uma equipe própria do laboratório, ou se vai trabalhar com voluntários. E escolher a vocação do seu laboratório, porque não tem um modelo único nem um modelo certo. Se o laboratório existe para promover melhoria contínua no órgão, ele tem que ter como vocação o que o seu órgão necessita. Então, tem alguns laboratórios que trabalham só com tecnologia. E está tudo bem. Tem outros, como o Labora, que é só com gestão de pessoas. O IJUSP-Lab, a gente trabalha com inovação em gestão, inovação tecnológica, inovação em gestão de dados. Mas agora a gente também faz inovação em processos de trabalho, né? Inovação em desenho organizacional, mas assim, não existe uma regra, existe você pensar a vocação. Eu estou criando um laboratório para resolver problemas complexos do meu órgão. Então, o meu órgão precisa de quê? Quais são os seus principais desafios e problemas? E aí você organiza a vocação do seu laboratório. E também não tem problema se você mudar de vocação ao longo do tempo. Não tem problema, porque as coisas mudam e você pode mudar de acordo com as necessidades que os cenários vão te trazendo, né? Não sei se eu te respondi, acabei falando uma porção de coisas. Ah, isso aí. E até a Fê, né, pergunta aqui, né, como encontrar esse foco de trabalho. E eu achei interessante, ontem teve aquele seminário internacional lá de Justice, né, foi super legal. E dois professores falaram, né, dois palestrantes, falaram a mesma coisa, basicamente, assim, que sempre quando a gente for trabalhar em algum projeto de inovação qualquer, ou, né, porque está se falando muito, inteligência artificial, as tecnologias para ajudar, né, facilitar o nosso trabalho, né, não é para substituir ninguém, mas é para facilitar o nosso trabalho, enfim, mas eu acho que tem a ver também com encontrar a vocação. Eles falaram que sempre pensar
se de algum modo vai refletir no nosso, né, na nossa produtividade, se vai ter um resultado no processo judicial, né, no nosso caso, se vai melhorar a vida do usuário, né, e do usuário final, né, porque a gente gosta muito de inovar para a gente, né, vamos facilitar o nosso aqui, né, mas, então isso sempre foi feito, né, sempre foi tentado fazer, pelo menos, né, mas assim, se minimamente vai melhorar da porta para fora. Então, Sim. eu achei uma dica bem interessante aí. Sim. É aquela, como podemos fazer melhor o que fazemos? É uma pergunta mais ou menos assim. Eu quero que todos os meus usuários fiquem satisfeitos. E no nosso caso, judiciário, quem são os usuários? É toda a sociedade, mas também somos nós, magistrados, servidores, que executamos a tarefa. Então, tem que ser bom para nós e tem que ser bom para a sociedade, né? A gente tem que... tem uma frase que eu gosto muito que diz que inovar é criar algo novo que gere valor e seja útil para alguém. Eu acho que aí você deixa bem claro qual é a vocação do seu laboratório. Não importa se você vai escolher o viés da tecnologia, o viés da gestão de pessoas, não importa. Em todas as áreas cabe inovação. Todas elas. São veículos, né, de melhoria. Sim. Doutora Giovana, não te deixei falar. Tem alguma pergunta para a nossa Gi? Eu só estou aprendendo aqui, absorvendo, como sempre, toda vez que encontro com a Gisele, virtualmente, né, nos últimos tempos, a gente aprende bastante. O Hélio colocou ali a primeira mensagem dele, é tão legal pensar que tem laboratório, que tem mais de 2 laboratoristas, porque eu acho que é uma realidade que você enfrenta, né, Hélio? E é uma realidade que eu e a Márcia, a gente, de certa forma, ainda que enfrenta aqui na Justiça, porque são muito, muito poucos os laboratoristas. Eu tive a Jaque de Goiânia está aqui, e a gente teve a oportunidade de visitar o TJDF, o laboratório do TJDF. E ela é testemunha da minha cara. O Aurora, isso. É testemunha da minha cara quando eu soube que tem 8 servidores vinculados ao laboratório. E eles falavam, gente, aquilo foi me dando um desespero, que eu falei assim, gente do céu, como que faz, né? E como que compara? E como que a gente trabalha? Assim, com voluntário, apagando incêndio, e daí o juiz pede, tem uma liminar, o voluntário está trabalhando numa operação, e daí não pode fazer aquilo na hora. Então, a minha pergunta, de não sei, é como... Você acabou de falar das diferenças entre os focos do laboratório. Agora, como o judiciário pode dar conta dessa diferença entre a estrutura de laboratório? Porque acaba sendo até desleal, assim, no sentido... Não que seja desleal, mas assim, tipo, a gente não consegue, entendeu? Não consegue. Então, como que a gente toca isso daqui para frente? Olha, essa é a segunda pergunta de $1 milhão, porque, assim, é difícil. Eu vou contar para vocês que, quando a Elaine conheceu o Aurora e a estrutura, eu tive que impedi-la da tentativa de suicídio, porque, né, lá tem 8 e no Juspilab, assim como no Link, só tem uma pessoa lotada no laboratório. No nosso caso é a Elaine, no caso de vocês é a Márcia, né? Aí, como é que nós resolvemos esse problema na UCIM, né? Como foi criada chama UCIM, a nossa subsecretaria, Subsecretaria de Comunicação, Conhecimento e Inovação. Ela é uma estrutura que foi desenhada no laboratório para resolver um problema de colaboração e comunicação interáreas. O projeto ficou bacana, o protótipo foi super bem recebido pela alta administração, e eles falaram, não, em vez de ser um programa, que era a proposta inicial, vamos fazer uma subsecretaria, uma estrutura, porque a base do nosso modelo de funcionamento é o trabalho colaborativo. O que significa isso? Significa que todos nós da subsecretaria damos apoio ao laboratório.
ou como laboratoristas, ou fazendo registro das oficinas, ou acompanhando, né? Quando você faz oficina virtual, às vezes você precisa de 3, 4 laboratoristas, porque o grupo se perde no Miro, tem gente que não consegue usar o Teams e o Miro, então, e assim, a inovação é inclusiva, eu tenho que permitir a todos a oportunidade de participar. Então, a gente precisa de mais gente, então, o pessoal se reveza para ajudar. Isso não é só com o laboratório, a gente faz com todas as áreas, né? Nós temos as nossas unidades de lotação dentro da subsecretaria, mas a gente se realoca na medida das necessidades e segundo os nossos talentos, que isso é uma coisa muito legal, né? E que vem dando certo. Claro que às vezes está todo mundo tão assoberbado que ninguém consegue fazer muita coisa, mas isso tem funcionado bem. Laboratoristas do IJUSP-LEB, que estão mais atuantes, Elaine e eu. A gente tem o Luiz Guilherme, que agora até ele está coordenando todo um trabalho de inovação na Rede Nacional de Bibliotecas, então ele assumiu esse papel de laboratorista nessa seara do Bibliomemojus, que é uma rede nacional de bibliotecas do Judiciário. Mas a gente tem o Luiz. E agora a gente foi treinando as pessoas e elas vão se sentindo cada vez mais confortáveis para atuar como laboratoristas. Só que no nosso modelo funciona, Giovana, porque as pessoas são todas da SUB. Então, o gestor, que sou eu, hoje sou eu libero as pessoas para fazer essas atividades. O difícil é quando a gente tem que conseguir isso de fora. Porque a impressão que eu tenho, às vezes, é que se você não estiver trabalhando na sua atividade principal, os gestores têm a impressão de que a pessoa não está fazendo nada. E o que a pessoa faz para a instituição como um todo não serve, só serve o que ela faz para a unidade, né? Isso é uma mudança de paradigma que eu acho que ainda vai levar um tempo para a gente conseguir mudar, né? Mas a gente tem as pessoas que a gente está inserindo. Eu ainda não tenho 8 laboratoristas, não consigo fazer as pessoas se dedicarem exclusivamente a isso, né? A gente acaba fazendo tudo ao mesmo tempo agora, como na música dos Titãs, mas uma coisa que eu fico feliz é que o nosso grupo está crescendo, né? Eu vejo aqui a Júlia e a Cida, que estão aí escondidinha, mas elas são nossas trainees, já estão trabalhando. A Júlia até já facilitou a oficina sozinha, a Renata também, eu acho que ela não está aqui, mas assim, a gente está conseguindo dar asas para as pessoas, né? Para as pessoas voarem, conseguirem se lançar, se experimentar para poder melhorar. Mas eu não vejo, num curto prazo, como a gente poderia resolver isso de ter pessoas lotadas no laboratório. Pelo menos no nosso caso, a gente ainda não viu como fazer isso. A nossa base é a colaboração. Talvez quem esteja criando o laboratório agora possa ter esta oportunidade de falar, olha, eu preciso de no mínimo 3 pessoas no laboratório. Porque aí você vai criar, pode ser que você consiga, junto à tua instituição, ter isso. Tem laboratórios que funcionam junto com a área de projetos, né? Núcleo de projetos estratégicos. Aí, eu conheci no Tribunal de Justiça de Roraima, eles têm esse modelo, né? O Núcleo de Projetos Estratégicos também tem um laboratório. Então, eles têm uma equipe que não necessariamente é do laboratório, porque é uma equipe que atua nas duas áreas, né? Eu acho que o IDEA também trabalha assim, não? Acho que o Ideias também, de Pernambuco, né? J de Pernambuco. Aqui a Liliana Sarantes Liliana. também perguntando aqui, tá contando, né? E aí, que A difícil, ela que Liliana. não tem espaço nem capacitação, mas eu sei que o Fernandinho Barros está na área para ajudar a Seção Judiciária da Bahia, mais um pupilo. E outra pergunta aqui, se os laboratoristas podem
podem ser terceirizados. terceirizados. Aí, Liliana, vão te ver aqui também, Liliana. Eu não sei, pode ser que sim, né? Assim, existem alguns órgãos que têm trabalho voluntário regulamentado. Você regulamentar que pessoas possam trabalhar voluntariamente como laboratoristas. Contratados, não sei, mas é um caso para se pensar, fazer uma oficina. Como podemos contratar laboratoristas terceirizados? Como podemos viabilizar isso nos órgãos, né? E uma outra coisa que existe e o Labora tem os laboratoristas freelancers, né? Que eles não são da estrutura, mas eles trabalham no Labora. Tem pessoas que não pertencem à estrutura do Labora, mas atuam como laboratoristas, né? Eu sempre penso que nós, né, nós somos uma grande rede. As justiças têm problemas muito semelhantes. Eu penso que um modo da gente otimizar os nossos recursos e a nossa capacidade de inovação seria a gente começar efetivamente a trabalhar mais em rede, né? Então, por exemplo, sei lá, um problema X que é comum para todos. Todas as áreas têm esse problema. Então, a gente faria um grupo de laboratoristas nacional, e a gente já fez isso no começo da pandemia, trabalhar nacionalmente, para resolver uma questão dos GEFs e também para resolver a questão das teleaudiências. Então, acho que isso pode ser um modelo que resolva essa nossa falta de estrutura crônica, né? Não sei. A gente tem aqui, o Hébio lembrou, né? A gente tem o Colab Jus Paraná, que né, foi criado durante o seu curso e surgiu muito voluntariamente, assim, né? Eu sempre falo dele. O primeiro coworking, né, do judiciário. Então, pegamos as 4 justiças e a gente já fez algum trabalho juntos também. A gente ajudou agora, a gente facilitou para o TRT há um tempinho atrás, também porque eles são no começo, mas é sempre o mesmo problema, né? Falta pessoas, às vezes a gente não dá conta nem de fazer dentro do nosso órgão. Então, é bem complexo isso também. A Elaine faz uma crítica aí também, a Elaine é das minhas. Aqui, a gente sempre está pensando nisso. E até eu queria aproveitar, né, toda né, essa crítica né, esses problemas aí que a gente está falando, para pensar, né, que a gente pode aproveitar o apoio, né, do CNJ, essa resolução aniversariante aí, que implementou há um ano a política de inovação no judiciário. Será que não seria uma saída, né, também, ou não uma saída, mas um apoio, ou não sei. Né? Eu acho que a gente aprender a enxergar as coisas como oportunidades, né? Alguns anos atrás, uns bons anos atrás, eu trabalhava na área de capacitação. Eu trabalhei na área de capacitação de 2005 até 2017. E no começo do meu trabalho na área de capacitação, a gente devolvia dinheiro, sempre, porque nunca deixavam gastar o dinheiro com capacitação. Então, né, pegavam o dinheiro da capacitação e davam para outras coisas, para outras áreas que eram mais importantes. E a capacitação não tinha importância alguma, então a gente ficava ali patinando também, sem equipe, sem recurso e sem orçamento. Aí teve aquela resolução do adicional de qualificação, a obrigação do pessoal fazer curso gerencial, depois veio uma obrigação para os agentes de segurança, depois a obrigatoriedade de fazer cursos de brigada de incêndio. No começo, não, mas que horror, agora é obrigado. Não, por outro lado, é bom, porque de lá para cá nunca mais comeram o meu orçamento de capacitação, porque quando vinham pegar, eu dizia, olha, tudo bem, só que eu tenho a capacitação obrigatória, eu vou falar para o CNJ, quando eu respondo, para o CJF, que
cortaram a verba de capacitação. Aí a coisa mudou, né? Eu acho que com a inovação, e eu faço eco ao que a Elaine falou, a gente está num momento que a gente tem que aproveitar esse apoio do CNJ, estão mandando criar laboratórios de inovação, ainda que alguns criem laboratórios para o inglês ver, mas não importa. É um movimento que vai crescendo. E acho que à medida que a gente se coloca como fazemos inovação, somos responsáveis, trabalhamos com seriedade e produzimos soluções que melhoram a vida das pessoas que trabalham na instituição, mas também o serviço que entregamos para o cidadão, a gente vai ganhando força, como aconteceu com a capacitação. Demorou, mas ao longo do tempo eu ganhei mais orçamento e mais gente para trabalhar. Na inovação, eu creio que é o momento da gente aproveitar e se fortalecer. Então, fazer esse trabalho junto aos nossos órgãos de conscientização do que é inovação, de qual o seu potencial benéfico para a instituição, e, aos poucos, fazermos com que a gente ganhe estrutura. Gente, inovação existe desde que o mundo é mundo. O design thinking, que é o que a gente mais usa, as primeiras notícias dele são de 1980 e pouco, 80 e pouco. Nós estamos em 2022, e agora que a gente começa a ter contato com estes conceitos no judiciário. Então, demorou muito para chegar. Então, agora que chegou, vamos aproveitar bem. E eu sempre falo para a equipe, né? É muito complicado você querer fazer a inovação a pulso e a canelão, porque as pessoas não entendem o que é. Então, nesse caso, meu amigo Fernando está aí, né, Fernando? A gente tem que ser mineirinho. Vai devagarinho, comendo pelas beiradas, mostrando o seu potencial e conseguindo fazer as coisas acontecerem. Eu acho que estamos vivendo um momento muito importante. A gente tem que aproveitar esse momento para dar um passo a mais, para conseguir estrutura, para conseguir mais servidores. E acho que a gente trabalhar em rede é muito importante. Vocês viram no evento do JustLab, foi uma coisa singela, o nosso aniversário, né? Foi uma coisa simples, singela, e a gente conseguiu reunir laboratoristas do Brasil todo. Então, a gente tem um potencial de união, de colaboração e de força. Então, bora propor oficinas em rede para resolver problemas, grandes problemas em rede também. Então, acho que a gente tem que pegar forte na mão esse poder que temos agora. O CNJ nos apoia, vamos fazer os laboratórios de inovação crescerem e prosperarem. Mas, para isso, eu preciso entregar resultados muito bons e eu preciso vencer as resistências que são, na maioria das vezes, pautadas pelo desconhecimento do que a gente faz. Tem que trazer mais gente para conhecer o trabalho que a gente faz. Trazer as pessoas e falar sobre inovação todos os dias, né? Então, é importante quando a alta administração apoia isso também, e está sempre falando, e falando principalmente que inovar é obrigação de todo mundo, né? De todo mundo, de todas as áreas, mesmo que esteja lá no teu gabinete, tenta fazer uma coisinha melhor essa semana, diferente, né, do que você já estava fazendo. A Meire que foi que eu conheci na saída lá em São Paulo, que ela parou ali para conversar, ela está elogiando aqui, no laboratório, né, ela foi super fofa, assim. Ela é diretora, né? Isso. Olha lá, que legal, Meire. Obrigada. Ela vem dar um feedback legal do nosso trabalho. E assim, uma coisa, pegando esse gancho da Meire, uma coisa que a gente está fazendo e que está levando o conhecimento do laboratório do JustLab para a instituição são as mini-confs. Uhum. A gente faz 2 por mês, é uma coisa rápida, 1 hora e pouquinho no máximo, focada, objetiva
e com foco na resolução de problemas práticos do dia a dia, né? Então, coisas como podemos fazer melhor o que fazemos de uma maneira mais prática, leve, usando tecnologia, usando uma planilha, usando algumas técnicas simples, por exemplo, de inteligência emocional, de comunicação não violenta, a gente faz tudo isso. E tem sido muito bom, e a gente percebe o que ela colocou aqui, olha, que as demandas têm sido atendidas com rapidez, qualidade, focando as necessidades do usuário. E é isso mesmo, é uma coisa que a gente tem feito cada vez mais, e essa coisa de ir falando, ir mostrando o trabalho e se aproximando dos colegas e da sociedade, tem um potencial muito grande de fortalecer as nossas áreas. Vocês são super incríveis e inspiradores, e por isso que a gente adora. Aqui, ó, a Liliana fala da mudança de gestão, né? É um problema também. Então, Liliana, voltando até pensando nisso, nessa questão de terceirização, tudo que a gente está falando, né? Se você terceirizar, será que a gente não desengajaria os servidores? Porque a gente está terceirizando, inclusive, a cultura, né? Então, o que eu tenho visto cada vez mais, né, nesses ateliês, nas oficinas que, né, na nossa pós-graduação, que a gente está fazendo da jurisdição inovadora, nas oficinas que a gente faz e participa, é que a melhor ferramenta, o melhor mecanismo de engajamento de equipes é a colaboração. Então, quando está dentro do laboratório, é incrível o resultado que acontece e o clima mesmo. Se a gente projetar isso para as unidades, a gente ganhou, né? Sim, sim. Eu acho que a melhor maneira de divulgar a inovação é convidando as pessoas para participarem de um ateliê, de uma oficina, para ela ver o que é, entender e ver que dá resultado. Muitas pessoas às vezes falam assim, puxa, eu nunca imaginei que em tão pouco tempo a gente ia criar esse negócio aqui tão bacana. E isso acontece sempre. Sempre a gente é surpreendida com os resultados da oficina. Até quando você acha que, meu Deus, não vai sair nada, as equipes te surpreendem com as coisas que elas criam, né? Então, acho que um jeito bom é trazer as pessoas para conhecer. E tem laboratórios que fazem isso de uma maneira bacana já. Não só a gente faz mini-conf, mas vocês, com o link convida, é muito legal, porque você mantém o tema vivo. O iLab tem o podcast deles também, né, da rádio, que também é sempre gente falando sobre os temas de inovação, e isso tem assim, tem o dom de divulgar, de espalhar as sementes, de levar a palavra, né, como diz o Álvaro Gregório, né, levar a palavra. É um momento evangélico dos laboratoristas. Você dissemina a palavra, depois você vai ganhando adeptos e você vai consolidando na tua instituição. Amém. Gi, a gente está se encaminhando para o fim aqui, já são 3 horas. Eu vou te dar aqui um espacinho para responder a da Renata aqui, também, que é uma curiosidade de todo mundo aí. E daí a gente já vai para o nosso final, aí você deixa teu contato para as pessoas, se quiserem conversar depois também. Isso, eu vou até pôr no chat aqui, que aí vocês podem conversar comigo quando quiserem. Obrigada. A pergunta da Rayane. A Ina lembrou que a Rayane está aqui, que eles também fazem um trabalho muito legal lá nos laboratórios, os LIODs da Justiça Eleitoral, né? E a Renata pergunta assim, quais cursos, além do Design Thinking, são importantes para que os laboratoristas fazem, com base na sua percepção e experiência, tá? Acho que o Design Thinking é importante, existem outros, né? Outro dia me perguntaram, acho que foi numa aula que eu e a Elaine demos essa semana passada, a pessoa perguntou, por que o Design Thinking? É porque está na moda? Não, não é. O Design Thinking existe há muito tempo, aí eu expliquei para ela o que era, quando surgiu e que para a gente começa a escutar agora. Mas a gente usa o Design Thinking, que é aquele método, aquela abordagem que é rápida, simples, fácil de entender, fácil de aplicar, fácil de compreender, dinâmica e flexível.
Por isso que a gente usa, né? E outras, como o design sprinting, o design mix que o Marcelo Puga criou, que a gente sabe também, né? Que é um misto de sprint com design thinking, são todas derivadas do design thinking também, né? Porque o design thinking é um modo de pensar, mais do que tudo é um modelo mental, é um modo de pensar que busca soluções criativas e eficazes para problemas complexos, né? Então, além do design thinking, que é uma boa base para os laboratoristas, eu acho que é importante não necessariamente fazer curso, mas aprender um pouco sobre inteligência emocional, como é que você vai falar com as pessoas, comunicação não violenta, como é que eu vou me comunicar e falar para aquela pessoa que não para de falar, que ela tem que dar vez para os outros também, né? E quando essa pessoa for um desembargador, como é que você vai falar isso de uma maneira delicada para que ele permita que as outras pessoas da mesa falem também? E como você empodera as pessoas para falar? Porque às vezes nem é o juiz, a gente culpa, mas não é verdade. É que ele falou, os outros se calam, porque é um hábito, né? Mas assim, como é que você empodera as pessoas? Então, acho legal ter algum conhecimento, não, como eu disse, não necessariamente fazer um curso, mas aprender um pouco, né? E de técnicas de facilitação. Como é que você corta quando estão falando demais, quando você traz, como você traz para o foco. Isso são macetes, né? Não é bem um curso. Mas eu acho que, de maneira geral, isso e uma boa dose de boa vontade, bom humor, alegria, aí já está perfeito. Dá para ser laboratorista sem problemas. Só precisa começar, né, Gi? Precisa começar. Se você ficar esperando, ficar pronto, isso não é só para laboratorista, para tudo na vida, né? Se você é aquela pessoa que não começa a dar aula, porque você está esperando terminar o seu terceiro pós-doutorado, você não vai dar aula nunca, porque aí depois você vai descobrir que você precisa aprender mais e mais. Então, é o fazer. Tenha uma boa base e comece a praticar. Com a prática vem a perfeição, como diz o ditado. Legal. Gi, estou super feliz, adorei que você veio e foi numa data muito bacana, né? Porque a gente acabou de comemorar os seus 5 anos aí do Juspilab, Elaine, galera aí de São Paulo. Adorei que deu certo e que você conseguiu uma agenda para falar com a gente. Se eu não conseguisse, eu faria uma agenda especial. É isso aí, a nossa Dinda. Então, a gente se despede, doutora Giovana. Super obrigada por terem me convidado. Eu fico sempre muito feliz de estar com vocês, de todo o meu coração. Bom ver a Ana aqui, que eu só vi a Ana na nossa formação. A Ana, eu? Você mesma! Tô aqui, menina do céu, numa coceira, você não faz ideia. É você mesma! Tô aqui numa coceira para ficar nesse laboratório de novo, mas olha... Vamos laçar a Ana, Márcia. Vamos aproveitar. Venham aqui me abduzir, eu tô querendo. Eu saio daqui, tô indo aí para a justiça, que a gente tem reunião, a gente já vai te buscar aí. Gi, muita saudade de você, e a hora que eu vi que você vinha, eu disse, não, eu tenho que ir, tenho que ver a Gi, aquele povo todo. Muito obrigada, Obrigada, viu? É Aninha. muito inspirador sempre ouvi-la, né? Que força, que modo de abduzir a gente que você tem, Gi. Vamos todos para o Planeta Inovação, vamos lá. Vamos. Beijo grande, obrigada. Obrigada. Ai, amore. Obrigada, Obrigada, nossa. Giovana. Eu que agradeço. Tchau, tchau, uma boa tarde para vocês e bom revê-los ainda aqui virtualmente. Tchau. Espero que logo a gente possa se rever presencialmente, né? Todos e todas. Tá certo? Obrigada, tchau, gente. Um ótimo final de tarde para todos. Obrigada, você também. Valeu, Tchau. pessoal. O chat aí tá super animado. Vou deixar um tempinho antes de encerrar para você conseguir ler tudo também. Tá. Super legal. Adorei que vocês vieram. Tchau, gente. Até o próximo Link Convida.